Essa tem sido uma viagem ótima para aprender aquele ditado: não conte com o ovo no cu da galinha. Fala pessoal, fala Kleber na área, hoje aqui diretamente de Timaru. Vim ver os menores pinguins do mundo no habitat natural deles. E tô muito feliz que agora eu tô fazendo uma road trip pela ilha sul da Nova Zelândia. Eu tava no Instagram postando um monte de coisa de viagem, meu Instagram é Fala Kleber também. E a minha amiga me perguntou: Kleber, eu não tô acompanhando muito o seu canal no YouTube, mas eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Você saiu de Auckland, você saiu do bar, você se mudou, o que tá acontecendo? E eu falei assim: amiga, realmente eu não tenho postado nada no YouTube. Peço desculpas aqui para quem gosta de acompanhar esses vlogs. Mas muita coisa estava acontecendo, eu não estava com tempo de postar nada, mas agora eu tenho, porque eu tô viajando. Vou contar para vocês o que aconteceu, como que eu me mudei, por que eu me mudei, o que tá acontecendo, qual que é essa nova fase da minha vida agora. Se você acompanha há algum tempo esse canal, você sabe que eu cheguei aqui na Nova Zelândia 7 meses atrás com o Working Holiday Visa, um visto que permite trabalhar e viajar aqui pela Nova Zelândia. Eu passei 7 meses em Auckland trabalhando, eu cheguei no inverno, então quem chegou aqui por aquele vídeo "A Nova Zelândia não é nada do que eu pensava", sabe do que eu tô falando. Poucas oportunidades no inverno, tava tudo muito lento, só chovia, então era um clima muito deprê e eu tava naquela fase lá. O que eu tava fazendo nessa fase, né? Fazendo uma retrospectiva do meu visto até agora. Nesses 3 meses de inverno, eu trabalhava num hostel em troca de acomodação para não ter que pagar aluguel, e eu trabalhava num bar, no Eagle Bar, que se tornou a minha casa em Auckland, que se tornou a minha família. Foi um dos motivos que me fez ficar tanto tempo na cidade, né? Porque quem vem para Nova Zelândia vem querendo uma experiência de natureza, vem querendo uma experiência de viagem. Mas eu gostei tanto de trabalhar no bar, eu tive uma experiência tão boa que quanto mais eu pudesse ficar lá, mais eu gostaria de ficar lá, porque eu amo muito aquele lugar. Todo mundo lá virou a minha família, então eu fiquei muito feliz e quis continuar lá. Esses 3 meses, né, sem pagar aluguel, trabalhando no bar e tudo mais, consegui juntar uma grana, mas quando chegou a primavera, começaram a surgir muito mais oportunidades de trabalho, porque as coisas começaram a abrir, tá mais movimentado, as pessoas precisavam de mais gente, e eu vendo esse tanto de oportunidade pensei: não vale a pena eu ficar trabalhando de graça aqui no hostel, sendo que eu podia estar trabalhando em outro lugar de manhã, trabalhar à noite no bar, ganhar uma grana e pagar acomodação, como todo mundo faz, para conseguir juntar um pouco mais. Foi isso que eu fui atrás de fazer. Comecei a procurar outros empregos em Auckland para trabalhar de manhã, né, já que eu trabalhava no bar à noite, e precisava ser um emprego de segunda a sexta, porque eu trabalho finais de semana também. Se eu tivesse que trabalhar finais de semana em um outro lugar, trabalhar finais de semana no bar até tarde, eu não ia aguentar. Mas graças a Deus, graças aos céus, apareceu um trabalho perfeito de início, perfeito, que casava exatamente com as horas que eu precisava, que eu tinha livre de manhã, com as horas do bar. Um emprego de segunda a sexta, um emprego de kitchen hand, então eu lavava pratos num restaurante. Era um restaurante, assim, tudo casando perfeito, gente. A minha experiência aqui na Nova Zelândia, eu falo que tem sido um alinhamento de astros, e eu tô tomando as minhas decisões com base no alinhamento desses astros, porque olha só o que aconteceu. Consegui um emprego como kitchen hand num restaurante que era de segunda a sexta, das 7h30 às 3 da tarde. De segunda a sexta, né? E aí lá no bar eu trabalhava de terça a sábado, de noite, começando geralmente a partir das 6, podia mudar, às vezes eu começava às 7, 8, 9, das 8 à meia-noite. Então assim, casou perfeitamente com os horários que eu precisava, e aí eu comecei a minha jornada de trabalho em 2 empregos. Por que eu tô rindo, gente? Porque depois de um tempo, lá no restaurante era para fazer 37 horas. Eu ia conseguir dar conta, e eu tava conseguindo dar conta no começo, mas quanto mais se aproximava do verão, mais as coisas mudavam. O restaurante estava extremamente lotado, e eu nunca acabava, obviamente, às 3h30, que era o meu horário. Eu acabava sempre no horário que tava, às 4 horas, já teve dias de eu sair depois das 4,
ir pro bar. Então, durante 3 meses, eu vivi uma loucura de acordar às 7h30, acordar às 7 da manhã, tomar um banho, chegar às 7h30 no restaurante, trabalhar no restaurante até 4 da tarde e depois chegar em casa, eu ia pra academia, tomava banho, ia pro bar, chegava às 6, saía do bar meia-noite, né, quando não era final de semana, chegava em casa meia-noite e meia, dormia pra acordar às 7, assim, essa era a minha rotina, que ficou cada vez mais busy, né, porque o bar também tava busy, o restaurante tava busy, tudo busy, eu trabalhava, assim, nesses últimos 3 meses, outubro, novembro e dezembro, no final, assim, eu tava fazendo umas 70 horas por semana de trabalho. Para vocês terem uma noção, né, uma comparação, a carga horária regular, digamos assim, de um trabalhador no Brasil é 44 horas. E eu tava fazendo 62 horas na média, teve semana que chegou a 70 horas, e assim, loucura, né? Mas eu tinha um objetivo, e o objetivo era juntar o máximo de dinheiro que eu conseguisse para eu conseguir tirar umas férias, viajar e comprar um carro, comprar uma camper van, que é, como vocês sabem, um dos objetivos que eu tinha aqui desde quando eu cheguei na Nova Zelândia, e tava nesse foco, né, de juntar o máximo de dinheiro que eu conseguisse. Tava dando muito conta dos 2 trabalhos, tanto que eu tô aqui, né, sobrevivi. Não vou mentir, cansa, né, cansa bastante, cansa o corpo principalmente, mas a minha cabeça tava muito no foco, então consegui, né, desenvolver bem nesses 2 empregos, e chegou a hora que eu falo por que eu me mudei. O motivo principal e número 1 é: eu preciso trabalhar 3 meses numa fazenda para conseguir ficar 3 meses mais aqui na Nova Zelândia. Isso é uma condição do visto, o visto é de 12 meses. Se você trabalha num trabalho sazonal, que chama, né? Se você trabalha em fazenda com agricultura ou horticultura, você pode estender o seu visto, paga uma taxa de $800 e estende o visto para ficar mais 3 meses com o Working Holiday Visa aqui. Como eu não consegui o visto da Austrália ainda, porque com fé em Deus vai sair, eu preciso de mais tempo aqui, né, para eu tentar o visto da Austrália de novo. E o que acontece é, eu precisava trabalhar em fazenda. Eu podia trabalhar em fazenda na Ilha Norte, porque lá tem kiwi, tem várias coisas. Mas o que eu pensei? Já que eu vou ter que trabalhar em fazenda, eu vou me mudar para a Ilha Sul, porque na Ilha Sul também tem fazenda e eu tenho a oportunidade de explorar aquela região. Eu tava muito não querendo me mudar, porque em fevereiro é o mês mais legal que se tem para morar em Auckland, porque tem o Pride, ia ser a primeira vez que eu ia numa parada gay fora do meu país. Tem o Big Gay Out, que é um outro grande evento LGBT da cidade. Tem várias festas, porque fevereiro é o pico do verão, né? Então tá todo mundo naquela energia, e eu queria muito tá vivendo essa cultura de festa, né? Eu sou do Brasil, eu sou de uma cultura de festa, a gente tem festa cada bimestre. Então, assim, eu queria muito viver isso, mas eu também queria ficar mais tempo na Nova Zelândia, então eu tinha que escolher, e eu escolhi isso. E aí é que vem o alinhamento dos astros, gente. Por isso que eu tô falando que as minhas decisões, eu tô tentando sempre ver as coincidências do mundo. Por que aconteceu? Eu acabei o meu trabalho na cozinha do restaurante, eles só precisavam de mim até o Natal. As pessoas do hostel, né, meus amigos do hostel, começaram a se mudar também, porque já começou a dar o tempo deles, então um a um foi saindo, outro já com planos de sair. Então eu já não tinha aqueles amigos tão próximos que eu fiz lá no hostel comigo. E eu tenho uma amiga que mora aqui na Ilha Sul também, que estava trabalhando numa fazenda, falou que achou o trabalho super fácil, que, né, eu deveria vir, que agora era o momento. Então assim, eu falei, cara, tá tudo conspirando a favor para eu ir. Uma outra dessas coincidências, né, para eu me mudar foi: um amigo me mandou mensagem e falou, cara, eu vou fazer uma realocação de campervan. Consegui pegar uma campervan que vai de Christchurch, que é uma cidade grande aqui da Ilha Sul. Para quem não sabe, a Nova Zelândia é dividida em 2 principais ilhas. Tem mais ilhas, mas 2 principais, a Ilha Norte e a Ilha Sul. Auckland é a maior cidade da Ilha Norte, Christchurch é a maior cidade da Ilha Sul. E aí ele falou assim, vou fazer uma realocação de campervan. Para quem não sabe, realocação de campervan é quando as empresas que alugam campervan, elas precisam que alguém traga
aquela campervan de um lugar, né, de uma cidade que não tem muita demanda para uma cidade que tem muita demanda. Então, Auckland é a cidade que mais tem demanda de campervan, porque as pessoas pousam lá, pegam a campervan e vêm para Ilha Sul. Eu ia falar subir para Ilha Sul, mas eu não sei se é subir ou descer. A minha amiga Manu vive me corrigindo que eu acho que é descer para o sul, não é subir para o sul. Enfim. E aí não tem ninguém alugando van de Christchurch para Auckland, porque a galera pega a van lá em Auckland e vem para Christchurch. E aí quando eles precisam que alguém faça essa realocação, eles colocam no site, e aí se você pega é quase de graça, tanto que esse amigo pegou um motorhome, assim, uma casa, um pequeno apartamento sob rodas, e pagou $200 para ficar 6 dias com o carro. Então é muito barato, é coisa de outro mundo, é coisa que se você fosse pagar real oficial, você ia pagar tipo uns 250 por dia para ficar com o carro. Então assim, uma oportunidade muito bacana de viver uma experiência morando num motorhome na Nova Zelândia. E aí ele falou, você quer ir comigo? Eu falei assim, vamos. Tava muito em dúvida se deixava o meu trabalho em Auckland ou não, se era um momento certo. Mas ele falou assim, cara, a oportunidade tá aí, vamos que vamos. Aí eu falei, então vamos. Eu considerei como um sinal do universo, mais uma coincidência, que esse era o momento de mudar. Então vim para Ilha Sul com esse amigo, pegamos a campervan, fizemos uma viagem por aqui de 3 dias, né? Porque ele precisava voltar e devolver o carro lá na Ilha Norte. E eu fiquei por aqui na missão de comprar o carro. Porque sim, comprei um carro, gente! Eu vi um carro na internet que atingia todos os meus critérios. Era um carro que era self-contained, que é uma condição de um tipo específico de carro que você pode dormir em mais lugares públicos aqui sem precisar pagar. Era um carro com baixa quilometragem, um ano mais ou menos novo, marca japonesa. E então assim, todos os meus critérios eram esse, né? E eu falei, vai ser esse, eu vou chegar em Christchurch, vou comprar esse carro e é isso, né? Vamos que vamos. Gente, quando eu cheguei para ver o carro, nas fotos estava lindo. No ao vivo, o carro esculachado. O carro acabado. Eu falei, nem ferrando que eu vou dormir nesse carro. A gente precisava seguir viagem, então sem tempo de eu ficar procurando carro em Christchurch. Mas assim, fui viajar, fiz a road trip no motorhome, uma delícia. E aí depois voltei para Christchurch para comprar um carro. Se vocês quiserem, olha, tem um farol ali, vou ali ver. Comprar um carro foi muito difícil para mim, principalmente eu que não entendo nada de carro. Eu tinha os meus critérios, mas agora no verão tá tudo muito caro. Todos os mochileiros estão fora da casinha. Carros com preços impraticáveis. Carros básicos por 15 mil dólares, assim, não faz nenhum sentido. E depois de desabafar horrores com o ChatGPT, mandar pro ChatGPT todos os ads para saber se o carro realmente valia a pena ou se era só porque a galera tá colocando o preço lá em cima porque é verão, eu consegui comprar um carro. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando o carro, mas eu não fiz ainda, eu não tô muito empolgado, não postei em lugar nenhum, porque eu não sei se eu fiz um bom negócio. Parece que eu fiz um péssimo negócio, e eu sei que é uma coisa minha. Eu tenho isso com grandes compras, com grandes decisões. Sempre que eu tomo uma grande decisão, logo em seguida eu me arrependo, achando que não foi a melhor decisão, e leva um tempo até eu aceitar que eu tomei a melhor decisão dentro, né, de tudo que eu tinha de possibilidade. Mas assim, os critérios foram atendidos. É uma marca japonesa e precisa ser marca japonesa porque a manutenção é mais fácil aqui na Nova Zelândia. Carros europeus, as peças demoram horrores para chegar, e vocês imaginam o porquê, né? Porque somos uma ilha e tem que chegar de container, demora 1 semana para uma peça chegar. O Japão é mais fácil, eles mandam a peça de avião. Não que eu espere que o carro vá quebrar nem nada, mas enfim. Confiabilidade, as marcas japonesas são muito confiáveis também. Precisava ter low kilometers, porque tipo, se você pega um carro que já tem 300 quilômetros, primeiro que pode dar muito mais problema mecânico e de manutenção, e segundo que é mais difícil de vender depois. Precisava ser um carro que eu pudesse dormir dentro, tudo isso num pacote de 7 mil dólares. Eu achei, gente, que com 7 mil dólares
eu ia conseguir, assim, o melhor carro já visto na face da Terra. Não foi o que aconteceu, por isso que eu tô meio frustrado, não sei se eu quero mostrar ou não o carro, mas é o que tá me levando para as viagens. Beleza, chegamos aqui resolvendo a parte do carro. Agora vamos resolver a parte do trabalho. A minha amiga tá lá em Alexandria, colhendo cherries, cerejas, e eu falei assim, vou chegar, vou pra fazenda dela, bato na porta, eles vão abrir, vão me dar um belo emprego, porque logo depois da colheita de cerejas, tem a colheita de berries, né? Tem outra colheita, então a minha amiga vai terminar o trabalho dela, ela se vai, mas eu continuo lá e fico trabalhando os 3 meses e tudo mais. Acontece que a colheita de cereja já acaba essa semana, já tá acabando. Então assim, se eu conseguisse pegar 1 ou 2 semanas de colheita de cereja, valeria a pena trabalhar, eles poderiam me contratar, obviamente, né? Mas eles não iam contratar alguém para trabalhar 3 dias. Então assim, já miou completamente o meu plano de trabalhar com as cerejas, assim. Mas aí, o que aconteceu? Como que isso, o mal virou bem, como tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus e vive para o seu propósito. Desisti de trabalhar, falei assim, vou para as minhas merecidas férias, porque eu passei 3 meses trabalhando igual um condenado, 70 horas por semana. Eu juntei o dinheiro para fazer essa viagem, não tem porquê eu ficar tão desesperado para conseguir um trabalho agora. Então o que eu decidi, gente, foi fazer uma road trip zona. Já comecei fazendo uma das trilhas mais difíceis aqui da Nova Zelândia. Vai ter esse vlog, eu vou ter disciplina e vou postar esses vlogs todos que eu gravo. Porque um vídeo assim nesse formato, conversando com vocês, é muito fácil, né? Que eu só pá, corto, pá, postei! E foi. Mas os outros que são vlogs, tem que ter um storytelling, né, gente? Que eu sei que vocês gostam. Já que eu tô aqui no YouTube, vamos fazer as coisas direito. O importante é fazer também, né? Enfim. E aí, eu decidi fazer essa road trip. Já fiz uma mega trilha que eu gostei muito. Hoje tirei o dia para descansar, por isso que eu tô aqui nessa praia. Vim ver os pinguinzinhos. Meu plano é fazer essa road trip durante mais ou menos 1 mês. Então eu comecei a road trip no dia 7 de janeiro, que foi o dia que eu saí de Auckland, e tô planejando ficar até o final de janeiro sem trabalhar, só viajando. Quero conhecer os principais pontos turísticos aqui da Ilha Sul, quero conhecer os principais pontos turísticos da região, fazer as trilhas famosas que tem por aqui para fazer também e trazer vocês comigo nessa aventura. Em fevereiro, conseguir um emprego na fazenda. Fevereiro, março e abril, trabalho, né, para conseguir mais 3 meses. Meu visto vence só no final de maio, então eu vou, né, ter tempo aí para fazer toda a burocracia de aplicação. Aí maio, junho, julho e agosto continuo aqui na Nova Zelândia. Vai dar certo, eu profetizo em nome de Jesus, porque esse é o plano, tem que dar certo. É óbvio que desvios acontecem, né, no trajeto, não tem como a gente controlar tudo, mas eu tô feliz. Estou feliz, assim, que pelo menos agora eu tô tendo a road trip que eu sempre quis ter, sabe? Zero responsabilidade, meu carro é minha casa, pra onde eu quiser ir eu vou. Vim aqui nessa praia, fiquei o dia aqui na praia, lendo, escrevendo. Lá no meu Instagram, @falakleber, tem um destaque só de textos. Então assim, se você quiser ir lá ler umas besteiras que eu escrevo também. Ali tem um banheiro, tomei meu banho, gelado obviamente, né? Não tô aqui pra ter luxo também. Agora num pôr do sol bonito, esperando uns pinguins aparecer. Vamos ver se eles vêm aqui. Então assim, tô felizaço com a viagem, né? Com esse momento. É óbvio que tem ansiedade, porque agora eu tenho um carro. Então assim, tem que cuidar do carro, tem que, né, tem uma preocupação. Óbvio que em fevereiro eu vou ter que começar a trabalhar urgente para conseguir completar os meus 3 meses de working holiday em fazenda para ter mais 3 meses. Tem umas preocupações assim, né, gente? Mas a gente vai levando como dá e tamo aqui. Essa é a minha vida. Esse vídeo eu fiz para atualizar minha família e os meus amigos, porque, né, faz tempo eles não sabem nada da minha vida, só eu começo a postar um monte de viagem, não sabe o que aconteceu. Foi isso que aconteceu, gente. Eu tava no momento de mudar,
senti que estava muito tempo em Auckland já também, queria viver uma experiência diferente, queria fazer os 3 meses em fazenda, enfim, queria mudança. Foi isso, mudei e é isso. Se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, curte esse vídeo, um beijo e até a próxima.